A paz do Senhor Jesus e meus irmãos, eu desejo que a graça e que a paz do Eterno esteja na sua vida, hoje, sempre e eternamente. Amém? Irmãos, vamos aqui refletir em cima de uma palavra forte, uma palavra reveladora, uma palavra que vai fazer com nós abrimos os nossos olhos espirituais, uma palavra que vai nos direcionar no caminho certo, nos colocar no caminho certo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é luz para iluminar os nossos caminhos, como Davi descreve no seu salmo, lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, ou seja, aquilo que ilumina os meus passos é a tua palavra, é a tua lei. Amém? E hoje vamos fazer uma leitura aqui em cima de um versículo, em cima do versículo aqui do livro do profeta Daniel. Como todos sabem, o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel é um livro de revelação, é um livro onde se revela vários detalhes importantes da história bíblica, principalmente do futuro. É um livro que tem muita alusão ali com o livro do Apocalipse. E vamos ler aqui o versículo número 25 do capítulo 7 do profeta Daniel, onde o profeta escreve o seguinte: E proferará palavras contra a Kadosh Baruch Hu, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e aos seus santos o destruirá, e cuidará em mudar os tempos e o calendário de Deus e a sua lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e em tempos e a metade de um tempo. Louvado seja Deus. Irmãos, o que é que a gente pode enxergar aqui? O que é que o profeta Daniel já profetizou, já profetizava naquela época? Lembrando que é um livro de revelação, é um livro que ele faz muita alusão, ele se conecta muito com o livro do Apocalipse, em termos de profecias vindouras, futuras. E o profeta Daniel, ele fala assim: e eles proferará palavras contra o Altíssimo. Eles quem? Quem são esses? Esse é o governo do anticristo, é o governo do engano, é o governo da mentira, é o governo das heresias, é o governo onde tentará enganar o povo de Deus com falsos ensinos, dizendo que isso acabou, que agora é assim e assado. É um governo do engano, é o governo do anticristo. E esse governo, eles proferará palavras contra Deus, contra o Altíssimo, como desafiando a Deus, desafiando a criação de Deus, tentando manipular a criação de Deus. Quantas pessoas aí você não vê aí, por causa da influência do mundo, por causa da influência do espírito do anticristo, desse governo do anticristo, que está sendo preparado? Quantas pessoas, por influência maligna, não acaba desafiando a Deus, modificando o seu corpo, modificando, cortando língua, cortando isso, com tatuagens, tentando modificar a criação perfeita de Deus. Pessoas transgênicas, pessoas que nascem homem, Deus determinou que nascesse homem, aí por influência maligna, por influência desse governo mentiroso, por influência desse governo maligno, desse governo do anticristo, desse espírito do anticristo, as pessoas agora, os homens querem virar mulher, as mulheres agora querem virar homem. Isso é afrontar Deus, isso é afrontar a palavra de Deus, porque Deus disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança, e pá. Então Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Deus não fez dois sexos ao mesmo tempo. Deus fez homem e Deus fez mulher. Está lá no livro do Gênesis. Quando Deus criou o homem e colocou no Éden, Adão, quando Deus fez Adão, Deus disse o quê? É bom que o homem não fique só.
E o homem precisa de uma ajudadora, de uma companheira, de uma parceira. E Deus criou a mulher, Deus criou Eva. Deus criou o homem para a mulher para o homem. Então, quando você vê uma pessoa querendo alterar o seu sexo, alterar a sua identidade original, feita por Deus, isso é afrontar a Deus, isso já vem de influências malignas, já vem da influência do anticristo, do espírito do anticristo, desse governo aqui profetizado por Daniel. Estou só dando um exemplo, mas existem vários outros exemplos de afronta contra Deus, de afronta contra a palavra de Deus, de afronta contra a Kadosh Baruch Hu, Hashem, nosso Deus. E vamos continuar aqui lendo esse versículo. E o povo santíssimo de Deus será destruído, será perseguido. Quantas pessoas crentes realmente, pessoas crentes em Deus, pessoas servas do Deus Altíssimo, pessoas ali que perseveram na palavra, na santa palavra, na santa doutrina, aqueles que guardam a emuná, aliás, desculpa, que guardam a emuná, que é a nossa fé em Jesus, e que persevera obedecendo e guardando os mandamentos de Deus, os mandamentos da Sagrada Torá, os mandamentos, as prescrições, os estatutos de Deus. Quantas pessoas você não conhece que fazem isso, que sofrem perseguições, sofrem perseguições, pessoas que sofrem com tantas coisas dentro desse mundo aqui, que está sob influência maligna, sob influência do anticristo, sob influência do governo do anticristo. Então você conhece muitas pessoas que sofrem com isso. Esses são os santos, mas mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, a tudo isso, lá na frente, cada uma dessas pessoas vai ser ricamente recompensado por Akadosh Baruch Hu, pelo nosso Deus, por Jesus, o nosso Messias. Porque lá no Apocalipse fala, aqui está a perseverança dos santos, né? Daqueles que guardaram a emuná em Jesus, a fé, e observaram e obedeceram os mandamentos da Sagrada Torá, os mandamentos de Jesus. Então, não vai ser em vão. Não vai ser em vão, por mais que Daniel fala aqui que o povo será perseguido, será destruído, vão tentar destruir esse povo santo. Vamos continuar lendo aqui o versículo. E esse governo cuidará em mudar os tempos, o calendário e a Torá, e a lei de Deus. Aí está o ponto. Por que existe essa confusão no meio do povo de Deus, no meio das nações, dentro do cristianismo? Por quê? Porque, infelizmente, esse governo corrupto, esse governo do anticristo, esse governo maligno, ele tentou alterar todas as normas de Deus, tentou mudar o calendário de Deus. Nós sabemos que Deus, o calendário do Eterno é um só, mas esse governo que constitui religião por cima de religião, mudou os tempos, mudou as épocas, mudou o tempo das festas de Deus. E isso, infelizmente, a igreja acabou entrando nesse tempo, acabou entrando nesse meio. Hoje você vê que a maioria das igrejas, ou quase todas as igrejas, não celebram mais as festas bíblicas, não celebram mais as festas do Eterno, porque acham que não pode, que não precisa, que não carece fazer isso, né? Isso já é influência desse governo, já parte da influência desse governo, desse espírito do anticristo, que é o espírito do engano, o espírito da mentira. E você vê também que o profeta fala que, além dos tempos e dos calendários que seriam alterados por esse governo, também tentariam alterar e mudar a lei de Deus. Quantas pessoas, quantos crentes, quantos cristãos você conhece que acham que não precisam mais obedecer à lei, que acham que a lei já passou, que a lei foi abolida, que Jesus veio e cancelou a lei, que não precisam mais de Torá, que não precisam mais de mandamentos, que agora é só a fé e a graça. Quantas pessoas não acham isso?
O intuito do governo do anticristo, o intuito do governo da mentira, do engano, desse governo maligno, era justamente cegar as pessoas, cegar o entendimento, fazer com que as nações se separassem de Israel, não quisessem mais saber de Israel, fazer com que as nações achassem que agora o novo Israel é a igreja de Jesus Cristo, que agora não precisa mais de Israel nos planos de Deus, nos planos da redenção, e que agora não precisa mais de guardar Shabat, que agora o dia do Senhor é o domingo, que agora não precisam mais de Torá, que agora a lei passou, a lei ficou no passado e não precisa mais de guardar mandamentos, somente a fé, a emuná em Jesus. Mas você vê que isso que o governo alterou, isso que o governo do anticristo, esse governo maligno, alterou e passou para as pessoas que muitos, principalmente cristãos, até hoje seguem dessa forma, achando que não precisam mais de lei, que não precisam mais de guardar mandamento, que agora somente é a fé e a graça. Essas mesmas pessoas estão sendo enganadas, estão praticando isso e estão acreditando nisso de forma errônea. Porque quando vamos lá no livro do Apocalipse, como eu falei anteriormente, o Apocalipse ele fala de um povo santo que perseverou até o fim. Um povo santo que perseverou, e esse povo santo eles possuem duas características para serem identificados como esse povo. É o povo que guardou a emuná em Jesus, a fé, e que perseverou e que guardou os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, os mandamentos da Sagrada Torá. Então vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender que tudo isso que nós vivemos hoje, esses enganos, essas mentiras, já foi profetizado lá atrás pelo profeta Daniel. Então, que sirva de aviso e que vocês abram as suas mentes. Foi só um versículo aqui que eu falei, mas existem muitos mais versículos, existem muitas mais coisas reveladoras na palavra de Deus. E que você não se deixe se enganar, que você não se deixe enganar, que você não se deixe ser influenciada por esse sistema mentiroso, por esse governo mentiroso, por esse espírito do engano. E que vocês perseverem na palavra, na fé em Jesus, que vocês perseverem e que vocês sejam obedientes à palavra de Deus. E saibam que antes mesmo, o que está acima de qualquer líder religioso, de qualquer religião, de qualquer estatuto feito por homem, está a palavra de Deus. Tudo que um líder passar para você, tudo que um líder exigir de você, veja se está nas Escrituras, veja se está de acordo com a palavra de Deus. Amém? É isso que eu quero dizer para você. E que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem, é quem mostra a verdade para o homem. Amém? Eu não sou o dono da verdade, eu apenas sou um pecador, também como você, que precisa, que carece da misericórdia de Deus, que carece da misericórdia de Jesus, mas que eu preciso falar para você. A palavra de Deus, o Espírito Santo é quem vai revelar as coisas para você. Amém? Fiquem na paz, reflitam sobre isso e peçam sabedoria e discernimento para Deus. Peçam entendimento ao Senhor. Amém? Fiquem na paz.